Sonhar com um carro azul e bonito quer dizer um destino legal. O azul é a cor do legal. Também da cor da espiritualidade. Então a cor azul é muito boa no mundo espiritual. Agora tem um azul escuro que deixa a desejar. Mas o azul em si, pronto, essa minha blusa é azul, tá? Azul. Então azul, tudo azul, tudo azul. Adão e Eva no paraíso. Então, cavalo azul, carro azul, avião azul. O azul sendo bonito é muito bonito, é muito bom. Então, o carro era lindo e era azul clarinho. E o meu esposo saía dirigindo bêbado, ou seja, tem algum engano na vida do seu esposo. Alguma coisa ele está enganada, bêbado, engano. Ele bateu um carro na árvore, então é um choque com a família. Árvore, família, pessoa, dinastia, povo, trabalho, patrão, essas coisas. Árvore. Então ele bater numa árvore ou bater em qualquer outra coisa, carro, qualquer outra coisa, significa choque. Choque. E aí ele saiu cambaleando atrás do bar. Então, cambalear significa fraquejar. Por isso que a Bíblia diz que os pés não vacilam, é cambalear. Então, era a cor da sua blusa, pastor. Pronto, azul assim, clarinho, né? Então, esse sonho é bom e é ruim. Mostra um destino bom e legal. Uma vida boa e legal. Capacidade boa e legal. Porém, por algum engano, bêbado, ele bate numa árvore. Então, ter cuidado com o engano. Avise seu marido se ele estiver enganado em alguma coisa. A mulher tem que avisar, porque o homem é besta. O homem acha que é homem e está com razão. A gente quer pensar com a outra cabeça, entendeu? Mas a mulher, ela tem que orientar o marido. Oriente ele, deve ser amizade, deve ser alguma coisa que ele está enganado. Dirigir bêbado é viver irresponsavelmente. Exatamente isso. Mas ele está fazendo isso por causa de algum engano. Alguém está, porque a bebida em si, nesse caso o bêbado, é engano. Bater numa árvore. A árvore significa família, ou a árvore pode significar trabalho, pessoa, mas geralmente é família. Eu aviso todos os dias, pastor, tem alguém enganando ele, viu? Tem alguém fazendo a cabeça dele. E acaba ele batendo na árvore, acaba se chocando. Ele tem um destino maravilhoso, ele tem uma esposa maravilhosa que é você. Ele tem quantos filhos? Ele tem filhos, ele tem sua estrutura. Não vai ficar ouvindo a qualquer chega-vara, não. Os caras que escutaram chega-vara se levaram vara. Venezuela, Cuba, meu Deus, já se acabaram. Quem achar isso que é errado, que eu estou falando, vá lá para Cuba, vá para Venezuela. Aí Cuba chega vara, vamos conversar, chega vara e tome vara. Então assim, a mulher tem que alertar o marido, que às vezes a gente pensa que a gente pensa com a pimba. Não, a gente pensa com a cabeça aqui. Bem, com a pimba também, né? Porém, a cabeça é quem manda. Aí o cara diz, eu sou macho, ninguém manda em mim. Tudo bem, mas às vezes a mulher tem que orientar. Homem, esse cara não é teu amigo. Rapaz, não faz isso não. Não é que ela quer mandar, mas assim, ela quer se livrar, porque está tudo no mesmo barco. Se o marido afundar, meu amigo, afunda a mulher, afunda a filha, afunda todo mundo, velho. Quando tá casado, é para todo, é tudinho ali. Você representa todo mundo. Você não é você. Você é sua mulher, você é seu filho. Os 2 dias depois surge uma macumba, pastor, e o outro lado na frente da casa, num muro, sentido que é nós. Pode ser para você e pode não ser. O sonho não fala de macumba, o sonho fala de engano. E esse engano geralmente é idobobiba, é ideologia ou amibade, amizade. Caiu, foi? Deixa eu ver aqui. Foi que houve? O que foi que houve? O que foi que eu falei que não podia falhar? Oxi. Deixa eu ver aqui se é a internet. A internet caiu. Por que caiu? Por que caiu? Então assim, tem amigos que derrubam o marido. Derruba o marido e derruba a esposa também.
Então você deve escolher os seus amigos. Idolobiba, voltou. Então assim, o que eu estava dizendo é que a mulher, ela tem que orientar o marido, porque se o marido afunda todo mundo. Nós está tudo em conjunto, né? Nós é nossos filhos, nossa esposa. Então o marido, ele não trabalha para ele, o marido trabalha para a família. E a esposa está junto, não é isso aí? Mas aí esse engano aí, ele está enganado, alguém está enganando ele, está embebendo ele, está embebecendo ele. Então você tem que ser muito sábio, abençoar seu marido, para que ele não bata esse carro. Esse carro é a família toda, viu? Ou se choque com a família, ou se choque com você, ele está meio leso. Aí ele sai cambaleando. Cambaleando é pessoa que não tem firmeza. Aí por trás do bar, aí vem o bar. Eu tenho receio, pastor, do sócio dele. Acho que ele quer tudo para ele no comércio. A sociedade hoje está um pouco difícil, não é por isso, né? Vamos orar para que não seja isso, ou se for, que Deus transforme, né? Mas é um olho no gato, outro no peixe, né? Hoje em dia é assim, né? Meu esposo me escuta, pastor, graças a Deus. Graças a Deus. E você que é homem, que está me escutando agora, a mulher tem um sexto sentido. Confie. Bem, tem umas mulheres velhas, né, bestalhadas, mas tem umas mulheres que são... Queira ou não, a gente tá tudo em coloio, né? Tá tudo em coloio, a gente tá tudo junto. Se um se lascar, todo mundo se lasca. Se um vencer, todo mundo vence. Então a gente não pode... A gente, apesar de ser o líder cósmico das mulheres, porém a gente tem que saber que elas também estão no páreo, velho. Tá tudo em coloio, né? Então oriente seu marido. Tem alguém, ó... O cara chegou. Isso já aconteceu muito com meu pai, seu Joel. Teve um cara que comprou o sítio do meu pai, convenceu meu pai que meu pai ia ganhar mais dinheiro colocando dinheiro no banco, na época que o juro era 30% ao mês, 32% ao mês. E o cara só: você vai ganhar muito dinheiro, Joé, você vai ganhar muito dinheiro. A minha mãe disse que minha mãe não gostava de vender nada. Eu tenho esse problema, eu não gosto de vender nada. Até uma escova de dente que eu uso, eu não gosto de jogar fora. Mas por que ele não disse que ganha mais dinheiro no banco? Manda ele botar o dinheiro dele no banco. Meu pai: eu sou homem, eu vou vender. Era um filho de rapa, era. Convenceu meu pai a vender o sítio dele. Sítio lindo. Só de caju a gente tirava aí umas 3, 4 caminhonetas só de caju. Era. Na época era carroça de burro. Era. Aí meu pai vendeu. Aí botou no banco. Aí gastou todo o dinheiro. Que da onde se tira e não bota, acaba, né? Você tem que ficar tirando e botando. Você tem que botar mais do que tirar. Não é verdade? Se você tirar, você pode ter 1 bilhão. Daqui a pouco acaba. Então, por isso que tem muita gente que ganha na loteria, Telecena, Big Brother, e tá tudo ferrado. Por quê? Porque o cara pensa que só ir lá e pegar. Chega uma hora que não tem mais. Tem que gerar um movimento sexo. O movimento é sexo, né? Mas minha mãe deu tanto beliscão no meu pai, foi. Minha mãe: não vende não, Joel, vende não. E até porque o sítio que meu pai tinha era herança da minha mãe. Então era herança dela, né? Tava tudo acoloiado, né? Aí minha mãe dizia: quem vende, o sol se põe. Quem compra, o sol nasce. Era. Aí tá lá o sítio lá. O cara doido lá, botou 2 tratores lá com a corrente. Aí a corrente, o trator derrubou os pés de caju, arrancou pela raiz, velho. Mas trator tem força, não tem? Como é que um trator derruba um pé de caju de mais de 20 anos pela raiz? Pega um trator de um lado, pega um trator do outro, passa uma corrente, olha a grossura da corrente. Aí bota uma corrente de um lado, a corrente do outro, e vai os 2 tratores. Aí bate no pé do caju, arranca pelo pé. Depois que ela arrancou todas as fruteiras do meu pai, ele vendeu. Era um miserável, desgraçado, invejoso. Ele tinha inveja do meu pai. Minha mãe disse: esse cara não é teu amigo, esse cara é um inimigo. Ele ia para a igreja rezar com meu pai, ele ia para a igreja, era filho de rapa,
Aí depois que ele comprou o sítio do meu pai pegou o dinheiro, botou na caixa, né? Aí 32, 30%, 32%, aí pensando que estava ganhando dinheiro, estava perdendo. A caixa dava 30, a inflação dava 35. Olha. Aí o cara, tô precisando de uma calça, ia lá. Tô precisando de uma cueca, ia lá. Tô precisando disso, ia lá. Olha. E o cara assim que comprou, já contratou 2 tratores. 2 tratores. Aí lá vai os 2 tratores, correntona, arranca talho, pé de laranja, pé de coco, pé de caju. Era aqueles pés de cajueiro, caju amarelinho, daquelas bolonas. Doce, parecia que tem açúcar dentro. Olha. Arranquem todo! Olha. Aí arrancaram, o trator empurrou os pés de caju tudo para um lugar e tocaram fogo. Só pra nada. Não fez mais merda nenhuma no local. Nada, fez nada. Aí depois que ele viu que tinha arrancado tudo, destruído tudo, aí ele vendeu. Olha. Então cabe a mulher. A minha mãe tentou avisar meu pai. Acho que meu pai se arrependeu muito. Aí meu pai disse, eu sou homem, eu compro de novo. Ele comprou um bem inferior, mas ele era trabalhador. Ele trabalhou de noite, noite e dia, de noite, noite e dia. Meia-noite, 1 hora da manhã, meu pai trabalhando, levantou e fez outra fazenda. Mas não precisava disso, porque a gente já tinha a nossa, né? Fez outra fazenda, foi onde ele encontrou água, né? A fazenda só tinha água sagrada. Ele disse, eu encontro água doce. Aí na fazenda ele conseguiu cavar um buraco, e nesse buraco tinha água doce e água sagrada. Aliás, nessa fazenda tinha um açude de água sagrada, que era perto de uma matança chamada Matança do Heleno, e ele conseguiu água doce. Olha. Ele encontrou, através da reza que ele fez, ele encontrou água doce. No mesmo terreno, água doce e água sagrada. Só que os vizinhos lá eram invejosos, ia cagar dentro do açude do meu pai. Da água doce, eles tiravam a água doce e cagavam dentro. Menino bonito, né? Mas fizeram um banheiro, velho. Tinha tanta merda, tanto tolete, tanta merda. Aí meu pai pegou uma ameba danada. Aí desistiu. Foi. Olha. Então tudo, você, assim, a gente não vai, mas a gente está acoloiado, a gente tem que se aconselhar, né? Que dó, né, pastor? Os amalequitas atacaram de um jeito e atacaram do outro, né? Peça a Deus sabedoria e vigilância. A justiça é depois que o caba leva. Não adianta você levar um tiro ou ser assaltada para depois pedir justiça. Não, tem que pedir sabedoria a Deus para não ser assaltada. É vigilância. E eu vou dizer para você, esse mês foi um mês que eu vi uma oração minha fazer efeito. Que eu comecei a sentir de Deus de pedir vigilância. Foi onde eu me livrei de um assalto. 3 caras armados com revólver. Mas aí foi uma coisa que deu em mim. Olho no gato, outro no peixe, outro no gato, outro no peixe. Se eu tivesse vacilado 1 milímetro, os caras vieram com tudo, viu? Então peça vigilância. Pedir justiça porque o cabo já levou. Aí lascou. Entendeu? Já levou na cabeça a paulada e agora vai pedir justiça? Não. A gente tem que pedir antes de levar a paulada na cabeça. Pedir justiça a pessoa pode até pedir. Porém, quem pede justiça é porque se ferrou, que se lascou. Não, você tem que ter sabedoria para não se ferrar, para não se lascar. Vamos dizer, se esses caras tivessem me assaltado, eu ia pedir justiça? Claro que eu ia pedir. Mas já tinha sido assaltado, ninguém sabia o que ele ia fazer, a turmazinha toda coloiada. Mas graças a Deus que os ratos foram afastados pelo poder de Deus, tá? Epa, graças a Deus. Então assim, evite pedir justiça. Você tem que pedir sabedoria para que ninguém te lasque. Ninguém te lasca. O que aconteceu com meu pai foi isso. O primeiro cara lascou, comprou um terreno, acabou com o terreno, deu 10 tons. Quando ele viu que o dinheiro ia acabar na caixa, que era só tirando e o juro não rendia, aí ele comprou esse outro terreno que eu me lembro, era só grama e água sagrada. Aí foi onde ele entrou em oração, encontrou água doce, plantou pé de coco, fez 2 açudes, ele sozinho. Ainda pediu muitos empréstimos
E pediu empréstimo para pagar os trabalhadores. E ele era o trabalhador para comer também, para ver, né? Aí construiu. Aí lá vem esses outros malequitas cagar dentro do açude, que a gente bebia água doce, água bem docinha, mineral. Aí quando a gente ia pegar, vou beber, água doce, vou beber. Aí tava lá um atolete de merda boiando assim, ó. Bom, bom. Mas é muita maldade, né, gente? O cara sair de casa para cagar, dentro de cagar em casa, vai cagar dentro do barreiro do cara. Ou leva o pinico, né? Isso é uns filhos de Satanás, não é verdade? É um filho de Satanás. Por isso que às vezes no final um bicho desse sofre. Aí fica, porque eu tô sofrendo, ó. Tá vendo? Aí foi onde meu pai desistiu de fazenda. Desistiu, foi por aí, foi. Mas minha mãe disse, não vende, porque lá no meio da nossa família não tinha isso não. No meio da família não tinha esse negócio não. Mas no meio dos amalequitas tinha. Então quando você for se mudar, pense. Quer ver o cara de aqui é ruim, vai se mudar, vai para um lugar pior. Não é verdade? Então a vizinhança é muito importante, porque a vizinhança ruim é o Satanás. No caso lá da minha família, graças a Deus, a vizinhança era maravilhosa. Minhas tias, meus tios, tudo maravilhoso. Mas esse outro sítio que ele comprou foi distante, num povo desconhecido. E esse povo fazia forró, agradava tudo, mas era tudo amalequita. Era. Olha só que coisa. Então, não, se a gente for pedir justiça a Deus, a gente vai viver pedindo justiça. Os caras, creu na gente, justiça, creu. Não. Tem que chegar uma hora da gente pedir a Deus sabedoria e vigilância. Sabedoria e vigilância. A justiça é só se a gente tiver lascado, né? Não. Sabedoria e vigilância. Para que ninguém te lasque. Para que ninguém te ferre. Então assim, que Deus ilumine os nossos caminhos e nos dê, né, a sabedoria. Então um bêbado, sonhar com alguém bêbado é porque está enganado. Aí cabe a mulher, o marido dizer, tu está enganada. Feliz é as feridas daquela pessoa que ama. Eu vou orar assim, pastor, agora por meu esposo. Amém, muito obrigado. Ore, porque ele está num carro azul. Tudo, azul é o quê? Uma vida boa. Ele tem uma vida boa, ele tem uma mulher boa, ele tem filhos bons. Quantos filhos você tem? Então tá tudo bem. Mas se ele for enganado, ele bate na árvore. Ele choca. Então que Deus ilumine você e te dê muita graça. E ao seu marido também. Porque se seu marido se ferrar, você ferra junto. Se o marido se ferrar, os filhos também se ferram. Ok? Vamos para outro som.